Olá, minhas amigas, meus amigos, bom dia a todos. Hoje é terça-feira, um dia aqui na capital de São Paulo, nublado, um dia frio. E hoje estamos em mais uma conversa entre amigos sobre dois assuntos muito importantes. Depois de tantas notícias tristes, dois assuntos que dão alegria, e bastante alegria para nós, brasileiros como um todo. Christian Lombauer, cientista político, professor, obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje nessa nossa conversa entre amigos. Ô, Marcos, que prazer. Agradeço a você a oportunidade de estar junto de você aí, do Renato, para bater um papo sobre o país, aí, sobre as estruturas do país e prestigiando aí também a sua liderança no nosso grupo Brasil Plural. E Renato Meirelles, da mesma forma, um grande empresário, que vai nos falar bastante sobre a questão da infraestrutura no país. Renato, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia. Bom dia, obrigado a você, Marcos, pelo convite. Uma honra estar com você nessa conversa entre amigos. Nada mais gostoso do que começar um dia com uma conversa entre amigos e discutir no Brasil. Momento que requer que a gente informe um pouco e troque ideias. Isso faz parte saudável, vamos dizer assim, do nosso dia a dia. Christian, é um prazer estar com você. Alegria, acompanho aí a sua vida no campo político, vamos dizer assim, desejo toda a sorte, vamos dizer assim, se porventura você se arvorar novamente nessas lides. Obrigado, Renato. Prazer ouvir. Renato, deixa eu lhe perguntar. Eu tenho para mim que, assim como a reforma política é fundamental, imprescindível para a reconstrução do nosso pacto social, para a superação da crise de política, a crise de representatividade que nós vivemos, o desenvolvimento, o investimento em infraestrutura, nesse paralelo, é também imprescindível para a retomada do curso da economia do país. Nós perdemos décadas de investimento em infraestrutura e, apesar, e o Cristian vai falar sobre isso, do desenvolvimento que nós tivemos, por exemplo, na área rural, mesmo com todos os números favoráveis, ainda assim, esses números provavelmente seriam muito maiores se tivéssemos uma infraestrutura adequada para o escoamento, não só para o escoamento, mas também para o próprio armazenamento da produção agrícola. Você vê hoje com mais esperança o investimento em infraestrutura no país? Vejo sim, Marcos, vejo e tenho a mesma visão que você. Contextualizando ainda mais pelo fato, vamos dizer assim, desta pandemia que nos acometeu a todos, crise sem precedentes na história global da humanidade, e por uma razão não precisa, não localizada, quer dizer, você não tem como atacar o foco, assim, do ponto de vista econômico, ele ataca a todos e a tudo, tá certo? Então você tem que fazer, e os países começam a pensar como emergir ou reemergir depois dessa crise. Nesse novo normal que tanto se fala, os países tentarão priorizar, evidentemente, vamos dizer assim, protegendo emprego, protegendo renda, as suas próprias economias. Made in Brasil, tá certo? Consuma made in Brasil. Vai ser um dos targets, e isso a nível global também. E a saída natural, do ponto de vista econômico, seria realmente investimentos pesados em infraestruturas. O Brasil já carrega um déficit extraordinário em termos de infraestruturas, você bem colocou, assim, desde a década de 70, que foi a última década onde nós investimos relativamente 5% mais ou menos do PIB em infraestruturas anualmente, viemos num decrescente até que nos últimos 20 anos não ultrapassamos a barreira dos 2%. Para a gente retomar o nível
necessário de infraestruturas para o abastecimento interno e para o aumento da competitividade brasileira no mercado internacional, precisaríamos fazer um investimento da ordem de 4,7% nos próximos 20 anos, para então a gente chegar ao ponto onde chegamos. Especificamente com relação, não quero ser muito longo na resposta, para a gente poder debater outros assuntos. Mas se você entrar especificamente na área ferroviária, eu comentava com você antes, é uma vergonha. Este país tem hoje uma malha ferroviária comercial de um tamanho menor do que tinha 150 anos atrás. Quer dizer, na época do Império, nós tínhamos mais quilômetros comercialmente utilizados do que temos hoje. Para nossa sorte, vamos dizer assim, os últimos bons projetos de investimento dos últimos governos já têm provocado uma reação na área de cargas. E a gente deve, finalmente, vamos dizer assim, virar um pouco esse jogo e, para atender bastante, vamos dizer assim, a demanda crescente da área de agricultura, que o Christian deve colocar, na área do Mato Pito, na área do Centro-Oeste, principalmente, que tem uma demanda crescente das últimas 2 décadas em termos de transporte de agrícola, tá certo? Tanto da exportação ou da saída da fazenda, quanto da entrada na fazenda dos insumos agrícolas que seriam, vamos assim, aportados. Então, só para a gente começar uma conversa, a sua colocação absolutamente correta, infraestruturas é o caminho, majoritariamente ainda mais reforçada por este momento, vamos dizer assim, da recuperação do pós-Covid. Cristian, o Brasil, nós tivemos uma contração no PIB de 1,5% nos 3 primeiros meses desse ano, em comparação com o 4º trimestre do ano passado. E a agricultura, mais uma vez, ao contrário, cresceu, quase 2%, 1,9%. A agricultura continua sendo a nossa base econômica principal. Se tivéssemos uma infraestrutura mais adequada, esses números seriam muito maiores, né, Cristian? Sem dúvida, Marcos. O problema da infraestrutura brasileira é um problema, talvez um dos mais crônicos, de vários problemas crônicos que a gente tem no país, que é essa precariedade, né? No caso do agro, do que a gente chama de porteira para fora, né? Porque toda essa pujança que se construiu nos últimos 40 anos, aumento de produtividade, acesso a tecnologias, ela é toda dentro da porteira, né? Fora da porteira é custo sobre custo. A saída do produto para chegar até o porto, como disse o Renato, ou para chegar nas distribuições, no varejo, é de um custo, assim, muitas vezes que choca a gente. Só para ter uma ideia, a saída da soja do Mato Grosso para chegar em Paranaguá, mais ou menos, ela custa $50 a tonelada para chegar do Mato Grosso ao Paraná, ao porto. E custa mais 50 para chegar no Japão. Então, esse é o nível de falta de competitividade que tem a parte fora da porteira. É que dentro da porteira é tão competitivo que uma coisa compensa a outra. Então, tem muitas coisas que ainda podem ser feitas na infraestrutura para fazer com que o agro brasileiro ainda seja ainda mais pujante e competitivo. Tem coisas importantes que aconteceram, tem a saída pelas vias fluviais pelo norte do país, já começou a acontecer, demorou muito para acontecer, mas agora começou a acontecer a saída por barcaças de soja pelos rios da bacia amazônica. Tem o caso, talvez seja o maior símbolo do nossa incompetência coletiva, que é a 164, né, a rodovia no Mato Grosso, que sai do Mato Grosso e vai até o centro do Mato Grosso, mais ou menos, vai até o norte do Mato Grosso, que ficou durante 30 anos para ser asfaltada, da onde vem aquelas imagens que todo ano a gente vê no Jornal Nacional, os caminhões de soja atolados na terra, etc. Esse tipo de coisa se repete demais no país, mas é a realidade. Então, como disse bem o Renato, agora começaram alguns projetos. Esse governo tem, aliás, um ministro muito competente tecnicamente, que está fazendo
iniciando um trabalho muito transparente de trazer o capital nacional e internacional para concessões em várias áreas da infraestrutura, e para essa também tem ferrovias importantes sendo construídas, uma na Bahia pelos chineses, por exemplo. Toda a turma do açúcar também conseguiu uma série de concessões aí para trazer desde Goiás o açúcar até Santos. Então tem coisas importantes acontecendo, mas ainda muito aquém do que um país que tem a vocação de produtor de alimentos, e que, o que me parece, tudo indica, é o que deveria ser, se o país tivesse um plano de desenvolvimento, um plano de país, a vocação de produção de alimentos deveria ser o objetivo nacional, porque com ela vem todas as outras indústrias, a tecnologia, a informática, a mecânica, a química, a têxtil, vem todos juntos, né? É aí que está a nossa grande locomotiva de desenvolvimento. Perguntar, Cristiano, havia uma dependência, até poucas décadas atrás, do setor rural em cima do governo. Fundamentalmente, crédito rural, Proagro, eram instrumentos de financiamento. Impressão minha, ou isso foi deixado para trás, quer dizer, a iniciativa privada efetivamente assumiu o seu papel dentro do setor rural e hoje ela que comanda, sem aquela necessidade que havia antes desses altíssimos subsídios por parte do próprio governo federal. É exatamente isso que aconteceu. Historicamente, a agricultura brasileira sempre foi direcionada, comandada, organizada, tutelada pelo Estado. A gente tinha Instituto do Café, Instituto do Açúcar, a exportação tinha os preços marcados pelo governo, as cotas de exportação, importação, preço. O Banco do Brasil era sistematicamente não levava um calote sistemático do produtor rural, etc. Era um sistema que não funcionava. O Brasil era importador de alimentos, diga-se de passagem. O Brasil importava arroz e feijão até os anos 80. O que aconteceu foi com a saída do governo, pela falência do país, quem te detinha a terra ou tinha que se livrar da terra ou tinha que tirar alguma riqueza da terra. E o que aconteceu foi um efeito exatamente esse. Com a ausência do Estado, houve uma mudança, uma reversão no trabalho em torno da terra, e a terra passou a ser tratada como algum instrumento de capital para gerar riqueza. E aí, por sorte, pela tecnologia, justamente, entre outras coisas, criadas para a agricultura tropical no Brasil, o caso da Embrapa é o caso emblemático de ter conseguido desenvolver uma série de tecnologias, entre elas a soja para o cerrado. Isso transformou absolutamente a economia brasileira. Você tem uma mudança, inclusive, demográfica, uma expansão de migração de pessoas para o centro-oeste para produzir, no início, produzir arroz. Eu sempre conto a história de que a cidade de Sorriso, que é uma cidade belíssima no Mato Grosso, ela chama Sorriso não é por causa do sorriso do lábio, não é porque era só riso. Eram os italianos, os gaúchos italianos que foram produzir arroz. E, por sorte, eles não conseguiram produzir arroz, mas, por sorte, conseguiram produzir soja. E ali se transformou num dos polos de desenvolvimento brasileiro. E toda essa expansão para o centro-oeste na produção de grãos é que deu essa pujança toda para a economia até hoje. Hoje existe ainda a presença do governo com plano safra, planos específicos para financiamento, mas é uma atividade eminentemente privada em todas as suas alas, todas as partes da sua cadeia. Eu participei na década de 80 de negociações por parte dos bancos, eu era da consultoria da FEBRABAN, da Federação dos Bancos, eu participava das negociações, dos refinanciamentos do setor rural, junto ao BNDES, junto ao próprio Tesouro Nacional. Muitas vezes, passava semanas indo de Brasília para o Rio, do Rio para Brasília, para renegociar, e me parece que aquele momento passou. E aí eu volto para o Renato. Renato, o Estado, quando o Estado intervém, às vezes ajuda e muito, né? Mas às vezes cria problemas insanáveis. Eu lembrei, porque o Cristian comentou, da cidade de Sorriso, eu lembrei do Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira era a região mais rica do Brasil, na época do Império. O Iguape, nós tínhamos a primeira casa-moeda do Brasil, foi construída em Iguape. Nós temos até hoje lá o Museu da Casa Moeda lá em Iguape.
registro, chama registro, Cristian, porque passavam por lá as mercadorias, eram registrados e iam em direção ao Porto do Iguape, que era o grande ponto de exportação e de importação de mercadorias do Brasil. E aí, ainda na época do Império, decidiu-se transporte. Havia uma passagem de 3 quilômetros que representava uma dificuldade para transportar, principalmente arroz, que saía por ali. E aí decidiram canalizar o rio para levar a produção para o mar, para o porto. E o rio foi canalizado de forma incorreta. O projeto foi mal calculado e ele foi canalizado abaixo do nível do mar. A água do mar entrou, assoreou tudo e nunca mais teve produção alguma saindo para o Iguape. Essa preocupação do investimento do setor público, mas, ao mesmo tempo, do setor público ter a definição não só do trajeto dos transportes, seja por qualquer um deles, com as influências políticas, principalmente no Brasil, que nós sabemos que existem, afugeitam, muitas vezes, o investimento privado, né? Nós poderíamos contar com um volume muito maior de investimento privado, inclusive do resto do mundo, aqui no Brasil, e o nível aqui é muito baixo. Totalmente correto, Marcos. Veja bem, mas a história mudou. Quer dizer, hoje, os países, se você precisasse hoje investir para recuperar o Brasil, em termos de infraestruturas, eu estou falando na casa de trilhões de moedas, e para mim tanto faz quando chega nessa casa se é moeda A ou moeda B, tá certo? É trilhões. Nenhum dinheiro dessa magnitude é disposto por nenhum tipo de governo, assim, nas condições de competitividade atuais. Então, inequivocamente, você precisa da participação da iniciativa privada. No Brasil, nas últimas décadas, nós viemos desde 70 para cá, quando a gente tinha menos de 1/3 da participação da iniciativa privada nos investimentos de infraestruturas, viemos e, recentemente, temos praticamente 3/4 ou um pouco mais desse investimento. O projeto Pro Brasil, lançado agora pelo governo federal, assim, que imagina um investimento de 250 bilhões de reais em infraestruturas, entre portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, etc., ele tem apenas uma participação de 30 bilhões da parte do Estado, para você ver a desproporção. Então, hoje, para a iniciativa privada, e vou exatamente no ponto que você tocou, algumas coisas são absolutamente imprescindíveis. Primeiro, previsibilidade. Previsibilidade vem de onde? Vem de um macroprojeto, projeto de Estado, que o Brasil precisa, é um projeto de Estado e não de um projeto de governo. Entra governo, sai governo, cada um faz o seu, tapa buraco de um, abre a obra do outro. Uma coisa absolutamente descoordenada. Nós precisamos de um norte claro, um norte correto em todas as áreas de infraestruturas, para a gente gastar o pouco dinheiro que tem de maneira correta. Em cima deste planejamento, macroprojeto, integrado de todos os modais de transporte e todas as imbricações que você tem, o Cristian mencionava há pouco, vamos dizer assim, a ferrovia com o porto, o aeroporto, a mobilidade urbana, como é que eu faço? Tudo isso precisa estar dentro de um único planejamento macro, vamos assim, e depois precisa ser detalhado. Só um parênteses, os últimos 4 ministros de infraestruturas, exceto este não, mas os últimos 4 ministros eu visitei pessoalmente para falar de ferrovias. Nenhum deles de transportes tinha um projeto de um planejamento de investimento em ferrovias de passageiros no Brasil. Há mais de 50 anos não se investe em ferrovias de passageiros. Nós temos 0 transportes de passageiro ferroviário hoje, só para a gente ter uma ideia. Mas voltando à questão da previsibilidade. Previsibilidade nasce de um planejamento de longo prazo. Segundo, nasce do conforto, da tranquilidade, das garantias que você possa investir como privado. Vem do arcabouço legal. Nós estamos fazendo uma profunda reforma
micro-reformas que pouca gente tem notado, infelizmente a imprensa não tem dado a devida publicidade a esse fato, mas uma série de leis e uma série de projetos de medidas provisórias têm sido, projetos de lei e medidas provisórias, têm sido endereçadas ao Congresso para a sua análise e a sua, vamos dizer assim, anuência. No sentido da desburocratização, não é possível que hoje um caminhoneiro que vai atender lá a porteira do Christian, vamos dizer assim, pegando o seu produto, tenha que assinar um papel que tem 41 papéis para ele chegar com a sua carga, vamos dizer assim, no seu destino, seja do agrícola, seja da área de serviço, seja de onde for. Está se fazendo uma redução para um único documento e digital. Quer dizer, então, essa também é a oportunidade, toda a crise gera oportunidades, emergem oportunidades. E esta do Covid, um dos grandes legados que eu tenho dito é a questão da digitalização. Nós vamos passar para um outro patamar. E estes patamares são fundamentais. O terceiro ponto que eu digo são as amarras, que eu não sei por que criamos tantas amarras, tá certo? A gente gosta de criar dificuldades. Assim, a questão ambiental tem que ser resolvida corretamente. Não há nenhum país no mundo tão corretamente ambientalista quanto o Brasil. Não há. Não há. E a agricultura brasileira é um exemplo global nesse sentido. Não há no mundo o que se preserva no Brasil em termos de florestas, e a consciência de todos os empresários que atuam, vamos dizer assim, nesse setor. Isso não está corretamente dito, porque você entra numa obra hoje de infraestrutura e ela fica amarrada num processo anos a fio por uma questão ambiental, de liberação ambiental, encontram lá uma pequena situação, impede o investimento, impede o desenvolvimento, vamos dizer assim, do país. E as outras questões inerentes a esse arcabouço legal e a estas garantias. O Brasil já perde bastante pela sua competitividade global, pelo fato da sua moeda não ser conversível. Quer dizer, nós não podemos fazer investimentos, atrair investimentos internacionais, sem que esse investimento venha acoplado a um hedge cambial para que ele possa devolver esse investimento em determinado momento. Isso tem um custo embutido no nosso custo Brasil, vamos dizer assim, que acaba, vamos dizer assim, repercutindo em termos mundiais. Então, a grande competitividade, aí eu reconheço todo este esforço, vamos dizer assim, do setor agrícola e esta pujança brasileira. Não há. O Brasil hoje é o maior produtor agrícola, maior exportador agrícola, vamos dizer assim, não produtor, o maior exportador agrícola, maior parceiro estratégico global nessa briga que acontecerá doravante nos próximos anos, a gente vai enxergar isso, entre Estados Unidos, vamos dizer assim, e China. O Brasil é o ponto estratégico, porque o Brasil fornece comida para o mundo. Esta é a prioridade. Um dos legados, vamos dizer assim, inclusive dessa crise, inclusive também, vamos dizer assim, esta mudança de hábitos, esse comportamento, saúde vai passar a ter um drive essencial, vamos dizer assim, no nosso norte. Eu não quero me alongar muito, não, porque vamos trocar de temas. Mas essa é a questão. A iniciativa privada, realmente, em infraestruturas, é o caminho, vamos dizer assim, do pós-Covid. Nós já tínhamos um déficit extraordinário, não teremos como enfrentá-lo se a gente não tiver as condições de investimento e de atração de capital estrangeiro. Quer dizer, não só o nacional, mas também, assim, o internacional. Sozinhos, o Brasil não consegue enfrentar esse déficit trilionário. Antes de passar para o Christian, só fazer o registro aqui, Christian. Está conosco o Flávio Augusto Macheto, que é de Casa Branca, Angélica Red, que é do PTB Mulher, a Juliana de Marco, querida amiga, a Sônia Rez Felíssimo, o Gilberto Bortolini Neto, a Sônia de Juquiás, o João Antônio Chicarino, que é de Taubaté, o Renato Barros, que é de São Carlos, a Angélica Facina, que comentei, o Vladimir Cassano, João Milano, que é de Araraquara, Fernando César Baruzo, a Célia Lemos Ortiz, a querida Ana Bergamati,
Adriana Americano Galvão Rocha, Beto Braga, o Gilson Delgado, que é de Olímpio, o Nelson Rodrigues, o Zig Quinhete. Eu vi alguém aqui, não estou achando, que era da Associação Brasileira de Trens... Da indústria ferroviária. Vou verificar o nome daqui a pouquinho, porque os comentários vão seguindo e os nomes vão ficando para trás. Daqui a pouco comento. Cristiano, o setor rural bateu mais uma vez o recorde esse mês de abril, né? Nós superamos a casa pela primeira vez, a casa de 10 bilhões de dólares de exportação. O mês anterior de abril, que era o recorde até então, é 2013. Está aumentando a produção, o mundo está comprando mais o Brasil, nós estamos abrindo novos mercados. A China, outro dia eu li que a China está fazendo estoque de alimentos também. O que está contribuindo para esse aumento? Olha, Marcos, primeiro que a cadeia, toda a cadeia do agronegócio, desde o decreto federal de 23 de março, ela foi considerada toda essencial. Então, todo o trabalho, desde produção de sementes até portos, continuou funcionando, né? Isso é importante registrar, porque é uma obviedade, quer dizer, a produção de alimentos, tanto para os brasileiros quanto para a exportação, tem que continuar, porque sem alimento, como disse o Renato, não tem vida. Então, isso foi um primeiro aspecto. Toda a operação das empresas, etc., funcionou, com alguns problemas localizados, mas continuou funcionando. Isso é um ponto importante. Segundo, que é um fator, assim, tem dois fatores importantes para registrar. A China já teve a pandemia reduzida enfim, precisa continuar comprando. É o nosso maior parceiro comercial, um destaque para o complexo da soja, que é a estrela desse jogo todo, né? O complexo da soja e celulose compõem aquilo que os chineses realmente compram em grandes proporções. É importante, para quem não conhece tanto esse negócio, que a soja vai para a China alimentar os porcos e os frangos chineses, né? A proteína animal é que os chineses não têm, mas eles utilizam a matéria-prima para produzir proteína animal lá. O nosso setor de carnes também continuou indo bem, teve agora um problema ou outro com frigoríficos de frango, mas fecharam aqui no Rio Grande do Sul, mas no geral também continuam exportando. Então, a questão alimento continua, o Brasil conseguiu manter a essencialidade da atividade e o mundo continua consumindo. Tem uma questão também de câmbio. O câmbio foi, enfim, ruim para uns, bom para outros, né? Os contratos, mais de 70% dos contratos de soja já tinham sido fechados no câmbio bem abaixo desse de 5 e pouco, aí era na torno de 4, mas já era um bom câmbio. Uma outra parte foi sendo fechada no final com um câmbio melhor, então existe uma quase que uma euforia aí com essa proporção aí de preços. E então, assim, o que justifica isso é um pouco esse fato de que o alimento é necessário, que os chineses estão chamando, que houve realmente na gestão da ministra Tereza Cristina abertura de alguns mercados importantes, Tailândia para proteína animal, o México para proteína também animal, tem alguns bons mercados abertos. Isso ainda não refletiu totalmente na balança, mas já é um sinal de que o Brasil continuará sendo um grande exportador. Quem exporta proteína animal precisa produzir grão. A safra de grãos de 2019 e 2020 foi a maior safra da história. Milho, soja estouraram em todos os números anteriores. Então, assim, é o que está segurando as contas brasileiras, né? É uma parte da economia que consegue se manter viva em função da sua integração na economia global. No pós-pandemia, a tendência é que continue sendo assim. O único desafio, como fez referência o Renato, é que talvez não, certamente, a questão de segurança alimentar, que sempre foi um tema
presente em todos os países, principalmente na União Europeia, o processo de autonomia, né, de autossuficiência alimentar, com subsídios absurdos, mas decisão da sociedade europeia, é sobre a segurança do alimento. Quer dizer, esse ambiente de vírus e pandemia, etc., vai provocar, como já tinha provocado cada vez mais, um interesse sobre a qualidade do alimento. Então, resíduos contaminantes, todo o seu aspecto sanitário do alimento, seja vegetal ou animal, serão dupla, triplamente verificados. E isso é um desafio que a gente vai ter como país para continuar exportando como exporta hoje. Renato, quero dizer que eu tenho muito saudade de andar de trem. Trem para o interior de São Paulo. Comentei antes com você, década de 80, eu pegava o trem, saía sexta-feira à noite da faculdade, pegava o trem, ia para Bauru com um amigo que morava em Bauru, e era uma delícia a viagem de trem. Né? Nós perdemos isso. E essa perda não é só a questão de comodidade, questão de segurança, questão de custo, questão de rapidez, questão de pontualidade. Esses fatores deveriam estimular, aí, do lado dos governos, em programar investimentos de longo prazo na ferrovia, transporte de pessoas, transporte de mercadorias também. O custo Brasil envolve isso, a perda de mercadoria no transporte rodoviário é muito maior, o custo do transporte rodoviário é muito maior, e é a mesma coisa, a velocidade, a pontualidade. Nós temos, no ano passado, Fórum Econômico Mundial, de 2018 para 2019, nós subimos um pouquinho, 3 posições no ranking mundial da competitividade, em função do quesito infraestrutura. Qual que é a expectativa nossa em termos de tempo, se nós pudéssemos hoje estabelecer efetivamente um plano de Estado no que diz respeito à infraestrutura de transportes, quanto tempo nós demoraríamos para conseguir recuperar um pouco esse prejuízo de décadas? E quero aqui registrar que foi o Vicente Abate, da ABFER, Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, que mandou uma mensagem. Renato. Meu amigo Vicente Abate, um forte abraço. O grande companheiro, grande lutador, líder do setor, adiante à frente aí da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária. Veja bem, vou dividir sua resposta, Marcos, em 2 capítulos macro. Quer dizer, do ponto de vista cargas, nos últimos 30 anos, os diversos governos que passaram estabeleceram grandes programas de investimentos em infraestruturas e todos eles contemplaram, de uma certa forma, a área ferroviária de cargas. Certo? Então, este é um processo que já vem encaminhando. Então, o tempo de maturação deste nível de processos é, evidentemente, por conta disso, menor. Quer dizer, então, já estamos realizando, nos 250 bilhões de investimentos do Pró-Brasil que eu mencionava, 60 deles serão aplicados em ferrovias. Várias ferrovias que estão em avanço, vamos dizer assim, mais cedo, o Christian mencionou, vamos dizer assim, a 163, Sinop-Miritituba, vamos dizer assim, que já está, inclusive, com o asfalto concluído, e ali também vai acontecer uma ferrovia, a FIOL, o Centro-Oeste, Ferrogrão, Norte-Sul, enfim, há uma série de eixos estruturantes na área ferroviária já em construção. Então, eu diria que nos próximos 5 anos, para alguma coisa em torno disso para um pouco mais, agora, recentemente, semana passada, com a assinatura da renovação antecipada dos contratos de concessão já estabelecidos com a área de carga, aportarão outros 25 bilhões de reais em investimentos, quer dizer, então, e boa parte deles, evidentemente, na área de ferrovias. Há um passo importante na parte de ferrovias de cargas, fundamental, eu diria, que é o PL, o Projeto de Lei 261 do Serra,
depois Anastasia, e hoje não sei quem é que está conduzindo ali aquele processo, mas dentro do Senado. A ideia seria autorização, como fez Mauá no início da história ferroviária brasileira, vamos dizer assim. As linhas eram, no tempo do... Eu não sou imperialista, mas no tempo do Império parece que tinha uma visão mais economicamente mais liberal, né? Você tinha mais de longo prazo, permitia que as pessoas fizessem os seus investimentos de longo prazo. Quer dizer, você está lá para investir como capital, porque só por 30 anos, tá certo? Que eu faça por 100, 150, 200 anos, desde que dentro de um marco, vamos dizer assim, regulatório estabelecido, um planejamento global. Então, a PL 261 permitirá, se aprovada, que você faça a desobstrução das short lines. Short lines são linhas curtas de abastecimento dessas linhas troncais. São linhas que hoje, muitas das vezes, já existem, mas estão abandonadas sem uso comercial. Então, podem ser reabilitadas, reinvestidas ou novas linhas que formarão uma espinha de peixe, assim, de abastecimento das linhas estruturantes. Isso é fundamental. E isso eu acho que pode acontecer rapidamente, daí a importância de conversas dessa natureza, Marcos, onde a gente pode ajudar a divulgar, assim, o interesse, assim, da população. Separando esta parte de carga agora para a parte de passageiros. Lamentável, como eu disse, lamentável. A gente não tem mais trem de passageiro no Brasil, regional. Não tem mais. Um país destas dimensões, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 212 milhões de habitantes, não pode sobreviver sem ferrovia de passageiro. Não pode. Independentemente de ser sustentável do ponto de vista econômico ou não, não pode. Não pode, porque se não acontecer dessa maneira, nós vamos colapsar o setor rodoviário. Esta extrema dependência na área rodoviária, vamos lembrar, 2 anos atrás, vamos dizer assim, aqui a greve dos caminhoneiros parou o Brasil por falta de modal, porque se tivesse ferrovias, se tivessem os nossas embarcações fazendo transporte marítimo, nós não teríamos paralisado o país da maneira como paralisamos. Isso não tem sentido econômico, não tem sentido social de nenhuma maneira. Quer dizer, nós precisamos realmente buscar uma saída para o trem de passageiro. Não é essas maluquices de começar no 10º andar. Nós não precisamos começar no trem de alta velocidade. Nós precisamos viabilizar o trem de passageiro. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, se você vê uma cruz que se forma sobre São Paulo, se você sair de Campinas a Santos, Sorocaba, São José dos Campos, cada uma das 4 cidades é servida por 2 rodovias, cada uma delas, tá certo? Grandes, 4, 5 faixas em cada sentido, cada uma delas. Pois bem, os estudos que o setor fez, assim, em conjunto com os governos, estabelecem que, a partir de 2035, vamos pegar o trecho de Campinas, que é o mais crítico, você está servido por Anhanguera e Bandeirantes. Esse trecho será colapsado daqui para os próximos 5 a 7 anos, caminhando para um colapsamento em 2030, 2032. Daqui, hoje, o trânsito na chegada da Bandeirantes da Anhanguera chega ali na altura do Rodoanel. Tivéssemos numa condição que não estamos hoje, assim, que tivéssemos numa condição de uso das rodovias da forma como estava. E esse trânsito chegaria até Jundiaí daqui a 5, 7 anos e depois até Viracopos em 2030, 2030 e poucos. Quer dizer, nós engessamos. Não é só aí o passageiro que fica sem o transporte, não é mais o cidadão, mas é a carga também, é a carga emergencial, é o perecível. Quer dizer, nós não estamos agindo com inteligência. Quer dizer, precisamos desengessar a questão dos trens regionais, independentemente de se é sustentável ou não, repito, do ponto de vista econômico, porque no mundo o transporte passageiro é subsidiado. E quem falar de maneira diferente está equivocado, tá certo? E você tem que ter, por uma questão de segurança, de transporte, de mobilidade, de segurança econômica, você tem que ter um equilíbrio entre os modais. E, por fim, a mobilidade urbana. Mobilidade urbana, eu vou dar só um número, vamos assim, para a gente fazer um registro. Assim, São Paulo é a cidade que mais quilômetros de metrô tem. Pois bem, São Paulo tem 100 quilômetros, 101 quilômetros de metrô.
Vamos comparar com Madrid. Madrid é uma cidade média em termos de quilômetros de metrô, não é a maior, e não vou fazer uma comparação injusta, vou comparar com uma cidade média europeia, vamos assim. Madrid tem 280 quilômetros de metrô. Para uma população lá de 4 milhões de habitantes, São Paulo de 12. Quer dizer, nós estamos a 10% do que é uma cidade que deveria estar, vamos assim, adequada nesse sentido. E agora me preocupa muito, vamos assim, no pós-Covid, toda a questão de higienização, toda a questão de distanciamento. Nós precisamos de mais ofertas, vamos assim, de trens, até para você ter esse certo distanciamento. Precisamos fazer um programa pensado, engendrado, para sairmos desse isolamento que nós nos colocamos, e de forma que não se provoque o mesmo tipo de rush hour, tá certo? O mesmo tipo de congestionamento pela manhã e à tarde. Cidades como São Paulo e as capitais brasileiras precisam estabelecer horários de funcionamento de indústrias, começando das 6 da manhã até meio-dia, de indústria, de comércio, de serviços emergenciais e assim por diante, até você ter as lojas que podem abrir a partir de um outro horário. Você não pode concentrar mais assim, os horários de começo, além de várias outras medidas, eu não vou entrar aqui no mérito, mas apenas falando sobre transporte ferroviário, quando a grande dúvida, e lamento, vamos assim, informar aqueles que ainda não sabem, mas o setor industrial ferroviário brasileiro de passageiros entregará este ano 0 trens para o mercado brasileiro. Só temos um pacotinho de exportação, 0. E assim foi o ano passado, entregamos os últimos lotes contratados em 2013. Foi o último ano de grandes licitações, infelizmente públicas, porque ainda o privado, ao entrar no setor de mobilidade urbana, tem feito a partir de uma infraestrutura existente, exceto esta primeira iniciativa que está sendo feita aqui em São Paulo, muito bem realizada, vamos dizer assim, da linha 6, que é um pacote integral onde o concessionário vai fazer a construção e depois a operação. Neste caso, pode haver uma venda a um privado de trens, mas normalmente é uma venda pública. Pública é complexa, com todas as amarras que a gente conhece, assim, do processo arcaico, antigo, assim, precisa ser revisto, assim, a questão do arcabouço legal que rege, vamos dizer assim, a compra pública. Quer dizer, não pode responsabilizar da maneira como está responsabilizando, vamos dizer assim, aos executivos públicos, e, por outro lado, não pode estabelecer essas amarras e essa, vamos dizer assim, total impedimento, vamos dizer assim, para você avançar. Hoje, eu costumo, nas conversas que tenho com o governo federal, com o governo estadual, ou os governos estaduais, eu lembro o seguinte: no caso ferroviário, se sair um edital este ano, até que esse edital se torne um contrato, pode ser mais de 6 meses a 1 ano. Assinado o contrato, a entrega do primeiro trem, são outros 2 anos. Para contratação de pessoas, não há como contratar ninguém para a indústria ferroviária por compra pública se não sair um edital. Agora, a gente vai contratar gente em 2022. Agora, no segundo semestre, nós vamos contratar gente em 2022. Quer dizer, são outros 4 anos perdidos, assim, por falta de um planejamento de longo prazo. E aí eu insisto, o Brasil precisa aproveitar esse momento de isolamento, fazendo uma profunda reflexão, assim, não só do ponto de vista individual, para se reinventar, como também se reinventar como país, como sociedade, crescer maior, sair maior dessa crise, assim, estabelecendo marcos muito claros, assim, nortes verdadeiros, planejamento. É o Plano Brasil. O Brasil precisa de um Plano Brasil para sair dessa crise. Cristiano, antes de passar para o Cristian, fazer o registro também, Jorge Marques conosco, Cheque Júnior. Nós temos muita gente aqui acompanhando, estou tentando fazer Neuza Sanches, Eliana de Almeida, Célia Lemos Leite, a gente tinha comentado, a Beth Braga,
enfim, o Nelson Rodrigues. Cristiano, semana passada, 2 semanas atrás, saiu uma notícia: os Estados Unidos, por conta do coronavírus, nas fábricas, nas suas plantas de processamento de alimentos, estaria fechando porque funcionários teriam sido contaminados, entrando com ação indenizatória contra as empresas. As ações indenizatórias são milionárias. Então, por cautela, as plantas estariam sendo fechadas. Ao fechar as plantas de processamento, os produtores de frango, por exemplo, mataram 10 milhões de frangos. Havia uma ameaça dos produtores também de porcos e de bovinos, no mesmo sentido. Se não tivesse processamento de alimentos, não tinha por que ficar criando, e aí, certamente, esses produtos seriam dizimados. Isso gera oportunidade para o Brasil. Nós temos capacidade de suprir essa eventual demanda que poderá surgir por conta da crise do coronavírus nos outros países fornecedores? Olha, é importante essa referência que você fez, Marcos, que a cadeia, principalmente a cadeia de suínos e aves, que é mais curta do que a de bovino, evidentemente, ela é uma cadeia viva, né? Você, desde os avozeiros, como a gente chama no caso das aves, prepara a genética para produzir pintinhos na mesma qualidade, desde que você começa o processo, se você faz uma interrupção desse tipo brusca, o resultado é de proporções holocausticas, vamos colocar assim, porque você tem que interromper um processo de incubação e depois de produção de pintinhos, depois de granjas que vão alimentando os animais até que ele chegue nos abatedouros. São números assim você ter uma ideia, um abatedouro grande no Brasil, médio grande, abate 300 mil cabeças por dia, no caso do frango, né? Então, assim, quando você mexe nessa estrutura, você tem um risco enorme de impacto. Então, assim, aconteceu nos Estados Unidos e quase aconteceu aqui. Teve um movimento agora recente de paralisação em algumas no Rio Grande do Sul, e ainda bem que foi contido, porque as empresas são muito profissionais. O Brasil, ele é o terceiro maior produtor de frango do mundo, mas é o primeiro exportador. E as plantas brasileiras exportadoras são muito modernas, assim, são de um nível... Não é só porque a gente fazendo aqui a autoelogio, não, é porque elas são fiscalizadas pelos compradores, sistematicamente. Então, não é questão de a gente é melhor, é porque a gente é muito fiscalizado. Então, assim, por sorte, não houve essa interrupção e há, sim, possibilidade, porque a proteína animal ela é resultado de 2 fatores fundamentais. Primeiro, a disponibilidade de alimento, que é milho e soja, basicamente. O frango é uma maquineta que você joga milho e soja e transforma em proteína animal. Vale para o suíno também. E portanto, quando você disponibiliza grãos em grandes proporções com bons preços, você pode produzir proteína animal. E o Brasil nenhum país tem tanta condição estabelecida, instalada para fazer isso. Então, há a possibilidade de ocupar o mercado, sim. Mas não é uma coisa imediata, isso leva um certo tempo, inclusive porque tem que fazer acordos sanitários, né? Muitas vezes, no caso do frango, eu conheço bem, porque trabalhei lá, o mercado mundial está já mais ou menos dividido, vamos dizer assim. Os americanos são o segundo maior exportador do mundo e eles exportam a parte do frango que a gente não, que eles não consomem, que são as pontas, né? Assim, que eles chamam de carne escura, né? A asa contra o leg quarter, que eles chamam, que é a sobrecoxa e assim por diante. E essa exportação americana, a maior parte da exportação brasileira é de carne branca, de peito, etc., em todos os cortes. Então, para resumir a ópera, o mundo está meio dividido entre os dois. O Brasil, por exemplo, tem o mercado japonês, o mercado saudita, o mercado russo, são muito brasileiros, o mercado europeu, e os americanos têm o mercado mexicano, uma parte do russo sim, mas não exportam para a Europa.
uma parte do mercado africano, então é meio dividido. E, portanto, tem que ver, quando os americanos não podem exportar, há uma parte que o Brasil pode ocupar, outra demora tempo para adaptar produtos, porque o frango não é uma commodity simples, você só exporta ele inteiro, mas você exporta vários tipos de corte. Cortes são produtos específicos, varia de $500 a tonelada até $4.000 a tonelada, dependendo do produto que você exportar. O pé do frango, por exemplo, você exporta para a Coreia, a pata do tipo A, tem a pata e o pé. Você exporta a $4.000 a tonelada. Então, é muito diversificado já. É um negócio bem sofisticado e que só o Brasil chegou nessa sofisticação. Você não tem concorrente para mercado muçulmano, mercado halal, né, que a gente chama, ou mercados específicos como o do japonês, não tem concorrência. É realmente uma coisa que pouca gente conhece, mas o Brasil tem condição de continuar absoluto nesse negócio. Quando a China, também há coisa de 2 semanas atrás, determinou estocagem de alimentos, isso sinaliza uma preocupação dela e pela dimensão do consumo, do nível de consumo dela, de uma possibilidade de uma crise de abastecimento por conta do coronavírus? Eu acho que me parece que é uma coisa mais conjuntural, Marcos. Eu não acho que vai ser uma estratégia permanente da China, mesmo porque tem que ter uma infraestrutura, tem que ser construída para você estocar quantidades dessas proporções chinesas aí. Eu acho que é um pouco desajuste em função do coronavírus lá e também em função da percepção de que pode haver um impacto nas cadeias produtivas. Para o Brasil, acho que isso não acontece. Como não está acontecendo, não vai acontecer. O que pode acontecer em relação a outros mercados. Então, os chineses acho que não compram só da gente, compram do mundo inteiro, alimentos do mundo inteiro, e acho que o mercado mais preocupante é o americano. O acordo Estados Unidos-China, que foi fechado agora em função da exigência do Trump para equilibrar a balança comercial, não está sendo cumprido. Você já nota que as primeiras performances aí de vendas estão muito abaixo dos Estados Unidos para a China, em produtos agrícolas, estão muito abaixo do que se havia combinado já. Então, acho que é em função mais desse quadro que os chineses fizeram esse movimento. Mas para o Brasil, se vier algum impacto, vai ser positivo, porque vai aumentar a compra do Brasil, não só de grãos, como de proteína animal. Está conosco também o João Batista Arruda, a Libana Aparecida. Eu já tinha falado do Nelson Rodrigo, Alexandre Pereira da Silva, aqui de Joinville, o Renato Barros, de São Carlos, o Antônio Carlos de Oliveira, o Adilson Pedro Machado, Itaém, o Fábio de Souza Santos, de Guarulhos, a Cleonice Moura, também outra amiga, assistindo também a nossa live. Nós estamos chegando no final. O Luiz Carlos Pacheco Silva lhe mandou um abraço, está aqui conosco, lhe mandou um abraço. Nosso amigo, grande Pacheco, meu colega de ginásio. Aliás, eu descobri hoje, através dele, que nós temos outro amigo, o Renato Luiz Carlos Pacheco, que é meu colega de advocacia, nós trabalhamos juntos há 30 anos, e o Leonel Pessoa, que parece que é seu amigo também, Cristian. Leonel, também é outro companheiro de escritório, também nós estamos sempre fazendo coisas juntos. Mesmo? Puxa, que bacana. Faz tempo que eu não vejo o Leonel, meu grande amigo, querido, filósofo. Leonel, queridíssimo, está na área acadêmica, também se destacando na área acadêmica. Renato, estamos nos aproximando do final. Fique à vontade para você fazer o último comentário, o tema que você quiser, e já se despedindo também. Pode ficar com vontade em relação ao tempo. Perfeito. Marcos, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É uma honra participar com você, uma tranquilidade. Como eu disse, a conversa entre amigos não podia ser uma coisa mais gostosa, tá certo? Mais esclarecedora, vamos dizer assim. Acho que a sua iniciativa é uma iniciativa extremamente interessante, importante. A informação nesse momento é extremamente válida e necessária, vamos assim, para a gente se conduzir. Christian, foi um prazer muito grande, vamos assim, estar com você nesse debate. Espero te encontrar em outras oportunidades aí para a gente poder
engendrar esse assunto. Eu queria deixar uma mensagem de profundo otimismo, embora o momento seja de grande pesar, e eu lamento profundamente as perdas havidas até aqui, e toda a minha solidariedade às famílias, e desejando que isso termine o mais rápido possível, mas, por outro lado, vamos dizer assim, a vida segue e nós não podemos mais, o Brasil não permite, tem as suas particularidades, não se permite mais que fiquemos neste regime. Nós precisamos começar a vislumbrar uma outra saída. Eu acho que, basicamente, como uma lição que a gente aprende, vamos dizer assim, nos últimos dias, é que eu acho que são duas coisas que a gente precisaria nesse instante. Primeiro, um alinhamento entre os poderes, um alinhamento entre os entes federativos e os órgãos de controle. São muitas vozes, muitas lideranças, muitas orientações, e isso não ajuda a que a população esteja bem informada. É uma dos legados também dessa crise, a evidência de como a sociedade precisa de uma liderança clara, de uma liderança que tenha um norte claro, que exponha claramente, que possa trazer com segurança e modernidade, assim, todo esse fator nesse contexto. O mundo buscará por grandes líderes. Aliás, muito poucos países no mundo, eu não vou aqui mencionar, evidentemente, porque não se trata de uma fala política, uma fala de negócios, vamos assim, mas você enxerga que muito poucos apareceram neste momento no Brasil. É uma pena, no mundo, hein? É uma pena. O Brasil precisa acordar para este assunto. Uma pena que a gente vai querer agora dividir as atenções com assuntos políticos, não acho que era a hora, assim, mas isso também não vou entrar assim, nessa seara. O segundo aspecto é que há que haver uma série de medidas tomadas pelos governos de proteção à vida, de proteção à saúde, para que as pessoas estejam atendidas. Isolamento foi necessário, pode ser necessário, de acordo com determinados critérios, para que não haja um colapsamento da linha hospitalar. Mas, em paralelo e ao mesmo tempo, há que se olhar com muita atenção o lado socioeconômico. Nós estamos entrando numa fase perigosa em que realmente precisamos colocar o nosso pessoal para trabalhar. O Brasil tem 38 milhões de autônomos e 65% dos CLTistas são funcionários de pequenas, micros e médias empresas. Esses estão sofrendo. Nos últimos 2 meses, as contas que me chegam é de que já 5 milhões de pessoas deixaram de estar ocupadas ativamente no Brasil. E que, se levarmos esse número em conta, o número hoje de desemprego não seriam os 13% divulgados recentemente, 12,6% pelo IBGE, mas sim alcançaríamos a casa de 16% para 17%. E ainda não terminou. Quer dizer, ainda temos um espaço grande e expressivo para frente. Não há dinheiro. O governo tomou todas as medidas que podia tomar, na minha análise. O que está difícil é concretar, principalmente do lado das empresas. Do lado pessoal, eu acho que anda muito bem, o maior programa social jamais engendrado assim, nos últimos muitas décadas, vamos assim, brasileiras. Não é o caminho, evidentemente, sou contra do ponto de vista econômico, como sou liberal, vamos dizer assim, como Christian, mas é a forma que você tem para atacar, vamos dizer assim, o problema hoje vigente. Mas, do ponto de vista empresarial, não é que não tenha crédito. Há crédito, o governo deliberou corretamente, mas aí você passa pelas amarras da burocracia, das garantias, das certidões, dos avais. Quer dizer, isso precisa ser melhor acelerado. Então, eu entendo que legados e tendências vão pelo lado da digitalização, da inovação. Nós emergiremos diferentes do que somos, e o Brasil
dependendo de nós três aqui, essas conversas sairá melhor dessa crise do que entrou. Muito obrigado, Christian, muito obrigado, Marcos, principalmente pelo convite. Obrigado, Renato. Aqui o professor Adilson Dalari também fazendo um comentário. A população não faz ideia da relevância do transporte público. E precisamos definir políticas públicas, inclusive nas áreas urbanas, né? Para começar a ter um olhar especial à questão da infraestrutura como um todo, inclusive no que diz respeito à infraestrutura de transporte, como também saneamento básico. É não só um elemento importante para a economia, mas também de qualidade de vida para todos nós. Cristiano, obrigado mais uma vez por ter aceito esse convite. A palavra é sua também para a sua exposição final, e se quiser fazer um comentário qualquer sobre algum tema, também fique à vontade, por favor. Marcos, obrigado pela oportunidade de estar com você aí, com o Renato. Prazer ouvir o Renato. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer no Brasil. Acho que o país está vivo. Né, para mim, cortou aqui, eu fiquei algum tempo fora, desculpe, cortou o meu acesso. Está ouvindo, Renato? Agora sim, obrigado. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Assim, eu acho que muitas coisas que eu concordo plenamente. A gente tem muitas oportunidades aí. O Brasil é um país que, no quadro internacional, também, em função da pandemia, está vivo. Ele tem chance de encontrar saídas aí. É um país rico, um país que tem gente inteligente, e não é o caso de muitos vizinhos nossos aí que estão em situações de penúria. Agora, o Brasil é aquela coisa, né? A gente não perde a oportunidade de perder oportunidades, né? Essa frase tem aparecido nos últimos tempos aí, parece que é do Roberto Campos, né? E é fato. Então, acho que a gente tem mais uma oportunidade de tentar se adaptar a uma situação difícil. O agronegócio e todo esse processo que a gente discutiu aqui de investimento em infraestrutura certamente é uma parte da saída. Ele é empregador, ele é exportador, ele é criador de riqueza, criador de renda, ele é alimento para os brasileiros também. Então, ele carrega várias indústrias atrás, ele puxa outras tecnologias, tem tecnologia embutida na agricultura, quem acha que não, vocês não entendem isso, tem muita tecnologia, tem muita inteligência, então é uma vocação que o país tem, e a gente tem que aproveitar a oportunidade de transformar isso em riqueza, soltar as amarras do Estado, reformar todo esse modelo empregador elitista que tem aqui, que nós não entramos aqui na conversa política, acho que não é o caso, mas a gente tem que realmente passar por uma reforma política muito profunda no país. Não é só a reforma política especificamente, mas é uma reforma de percepção das coisas, de como governar, de como gerir a estrutura pública, e é nisso que a gente tem que trabalhar. Enfim, obrigado pela oportunidade aí, parabéns pela iniciativa ao Instituto e estamos juntos quando você precisar. Obrigado, Cristian. Amanhã às 10 horas nós vamos ter uma nova conversa entre amigos, falando sobre a advocacia, o futuro da advocacia, a advocacia pós-pandemia. Vai estar o Júlio de Oliveira, tributarista, o Antônio Fabrício, um amigo que é advogado trabalhista, foi presidente da OAB de Minas Gerais, e o Tarcísio Germano de Lemos Filho, que vai falar também sobre a área civil. Mais uma vez, obrigado, Cristian, Renato, obrigado àqueles que puderam seguir. Um abraço, boa sequência de terça-feira e até amanhã, às 10 horas. Tchau, tchau. Obrigado, muito obrigado. Um abraço.